verdade. Hoje eu vou fazer uma pergunta provocativa. Você está montando o seu próprio quebra-cabeça? Sim, foi isso que eu acabei de perguntar. Eu vou fazer uma analogia do quebra-cabeça com a vida. A vida é um quebra-cabeça. Todos os dias nós pegamos uma pecinha para poder encaixar. Eu não sei se você já montou um quebra-cabeça alguma vez na vida, as chances são que sim, mas a primeira coisa que nós precisamos saber para começar a montar um quebra-cabeça é a figura do quebra-cabeça, que normalmente ele vem na caixa. Eu até peguei um aqui, tá vendo? Você vem, normalmente você pega, eu peguei um infantil, ok? Bem fácil, modo easy, né? E aqui tem as pecinhas que vêm no quebra-cabeça. Normalmente é assim, tá? Por que isso é importante? Porque normalmente os quebra-cabeças são enormes, né? Os quebra-cabeça adulto, e tem muitas peças. Você olhando para a figura é um método mais fácil, mais rápido. Nós podemos até separar por cores, as peças por cores, ajuda, mas saber a figura, a imagem, né? Ela é fundamental para nós iniciarmos. E a figura do quebra-cabeça da nossa vida, trazendo agora para o desenvolvimento pessoal, logicamente, é o nosso propósito. É o nosso propósito maior, a nossa Roma, o nosso objetivo. Sim, o primeiro pilar da pessoa bem-sucedida e feliz, para mim sucesso e felicidade é a mesma coisa, ok? É a clareza, esse é o primeiro pilar. Ou podemos chamar de compreensão ou entendimento. Cada um fala como desejar, mas a clareza ela traz a compreensão, o entendimento. Se você não souber qual caminho tomar, qualquer caminho serve. Eu já falei isso, mas não ter clareza é como ter um pneu do carro furado e não trocar o pneu. Pois você não tem para onde ir, não há motivo para você trocar. Trocar para quê? Quando eu precisar, eu troco, não é mesmo? O pneu é uma analogia, são os nossos obstáculos, as nossas dificuldades do dia a dia, do nosso cotidiano. Para que viajar se nós não sabemos para onde ir? Não é verdade? É mais ou menos assim, uma vida sem propósito. Para que viver se não existe uma razão forte de viver? Mas, se todos os dias nós pegamos uma pecinha do quebra-cabeça, fica mais fácil montar o nosso próprio quebra-cabeça, certo? Não necessariamente. A pergunta é, você está pegando a peça certa, as peças certas, porque são várias peças, né? Essa é a pergunta. Como assim? Você vai falar, né? Como assim? Do que adianta você ter feito uma faculdade de marketing, por exemplo, se a sua grande paixão é a música? Se a figura do seu quebra-cabeça é a música? Do que adianta você ter construído uma família bonita, feliz, como manda o figurino, se a sua verdadeira paixão é ser mochileiro, é viajar o mundo, ser mochileira, viajar o mundo, se o seu senso de liberdade é maior do que tudo. Percebe? Se você nunca quis ao certo fincar raízes dentro de uma casa, de um apartamento, dentro de uma família, percebe? Entenda que fazemos muitas coisas na vida, e sim, fazemos, mas nem todas se encaixam, nem todas fazem parte da mesma figura, do nosso próprio quebra-cabeça. E é justamente esse ponto, é justamente isso que eu quero falar com você. Isso acontece por algumas razões. Primeiro, porque nós não nos ouvimos, não prestamos atenção ao que realmente nós queremos. De fato, nós não nos respeitamos. Isso é muito normal, infelizmente é natural. Nós nos burlamos, nós trilhando caminhos que não é nosso, que nós não queremos. Percebe? Eu vou dar alguns exemplos agora.
O meu chefe falou que eu precisava fazer um curso de administração e eu tive que fazer para poder manter o meu emprego, que não era minha vontade, mas eu fiz. Ok. Meus pais queriam que eu fosse advogado, fosse advogada, e por isso eu fiz uma faculdade de direito para dar orgulho para eles. E meu marido pediu para eu parar de trabalhar, para largar a minha profissão para cuidar das crianças, para cuidar dos nossos filhos. E eu larguei, eu deixei o que eu mais amava e me realizava para cuidar dos meus filhos, a pedido do meu marido. Percebe? São apenas exemplos que eu acabei de dar, são inúmeras situações. Nada de certo, nada de errado com isso. Nós tomamos muitas decisões em nossas vidas, mas nem sempre elas estão alinhadas com o nosso propósito maior, com a nossa figura do quebra-cabeça, do nosso próprio quebra-cabeça. Entendeu o que eu quero falar agora, nesse momento? Pois é. Muitas vezes nem mesmo sabemos qual é o nosso propósito. E eu posso afirmar que só o autoconhecimento nos ajuda a encontrar o nosso verdadeiro propósito. Aquilo que nos faz levantar da cama, aquilo que brilha os nossos olhos, aquilo que realmente é o motivo de nós vivermos, percebe? Mas você pode perguntar, por que está errado fazer um monte de coisas e nem todas elas estarem alinhadas a um objetivo maior? Por que está errado isso? Na verdade não está errado. E aí que está a questão. Lembre-se, não existe certo e errado, pelo menos eu entendo assim, tá? É apenas a minha opinião pessoal. Não existe certo e errado, tá? E não existe verdade absoluta. Eu acredito nisso. O que existe é o que funciona, certo? É o que funciona. Eu vou te dizer o que funciona. Se você quer ser uma pessoa excelente em vôlei, você vai aprender a tocar piano? Eu acredito que não. Claro que não. Você só ficará bom ou boa o bastante em vôlei se você jogar vôlei, se você aprender vôlei, percebe? Ou seja, vôlei é a peça do seu quebra-cabeça. Se você quer, por exemplo, ser CEO de uma multinacional, né, de uma empresa grande, você vai ser autônomo? Você vai trabalhar numa empresa pequena? Não. Percebe que não faz sentido, são propósitos distintos, são quebra-cabeças completamente diferentes, percebe? Não combinam. E percebe que não há nada de errado, não tem nada de errado, por exemplo, em aprender piano. Nossa, aliás, muito pelo contrário, né? O piano é lindo, né? Eu inclusive eu admiro muito essas pessoas que têm essas habilidades. Percebe? De aprender piano, de tocar um instrumento. Nossa, eu acho muito bacana isso. E também não tem nada de errado com ser autônomo ou trabalhar numa empresa pequena. Não tem nada de errado, percebe? Então, aliás, muito pelo contrário, né? Dizem, inclusive, que quem toca os países são os pequenos negócios, né? São esses negócios, essas empresas pequenas. Pois é. Então, percebe quando eu falei que não existe certo e errado? Existe o que funciona, percebe? Para você. Então, agora eu vou fazer a pergunta. Você está montando as peças do seu próprio quebra-cabeça? Você está pegando as peças do seu próprio quebra-cabeça? Não tem nada de errado. O fato é que você perde tempo fazendo coisas que não te dão prazer, que não agregam para a sua vida e que não montam, né, a sua figura, a imagem do seu quebra-cabeça. Você vai chance que você qualquer pecinha para montar, você não vai conseguir montar o seu quebra-cabeça. E se você não montar o seu quebra-cabeça, como você vai conseguir atingir o seu propósito? Como você vai conseguir se sentir realizado? É aí que está a questão, percebe? Então,
Para você ter essa figura montada, isso significa valor. Você pega as pecinhas e encaixa a pecinha, gera valor para você. Percebe o que eu quero falar? Então, você precisa pegar as suas próprias peças. E a pergunta é: você está direcionando a sua vida ou permitindo que direcione por você? Se você deseja motivação, por exemplo, ou aumentar a sua autoestima ou a autoconfiança, por exemplo, que são coisas que vivem me perguntando, Tati, como eu aumento a minha motivação, como eu tenho motivação para poder continuar, como eu ganho mais amor próprio, mais autoestima, mais autoconfiança. Se você precisa, se você quer tudo isso, você precisa fazer mais por você. E por que eu estou falando isso? Porque cada pecinha certa que você pega na sua vida, que você age, que você faz para a sua vida, você vai montando e vai dando forma para essa figura. Você percebe no seu quebra-cabeça? O mínimo que você precisa fazer é direcionar a sua vida conforme os seus valores, conforme os seus desejos. Percebe? Se você fizer isso, se você contribuir com os seus sonhos, com os seus objetivos, com o seu propósito maior, seja lá como for que você queira chamar, ou seja, fazer por você. Se você fizer isso, você, logicamente, você vai se sentir realizado, porque você vai estar gerando resultados por você, certo? Aquele senso de realização vai aumentar cada resultado, a cada pecinha certa que você colocar. Entende? Se você, por exemplo, tem um sonho de ser um cientista, você fala assim, nossa, mas aqui no Brasil os cientistas não são valorizados, então eu preciso ir para o exterior. Ok, qual é o seu sonho? O seu sonho é valorização, o seu sonho é pesquisa, o seu sonho qual é? Então entenda qual é o seu propósito maior. Entendendo isso, fica muito mais fácil de você montar o seu quebra-cabeça. Esse é o primeiro passo, entenda? Esse é o primeiro passo. Aí você fala assim, como descobrir, Tati, os meus objetivos? Às vezes nós temos alguns, não um só. Como descobrir aquilo que realmente vale a pena lutar? Não vamos falar assim, né? Aquele que vale a pena lutar. É aquele que bate mais forte no seu coração. É aquele quando você começa a falar, você faria tudo para conquistar. Percebe? Por exemplo, eu não tive nenhuma dúvida de que um dos meus maiores objetivos era ter um filho e criar um filho e me realizar como mãe. Nunca eu tive essa dúvida. Por quê? Porque simplesmente eu sabia. Simplesmente batia mais forte em mim. Eu podia falar, o que você prefere? Ter um diploma ou ter um filho? O que você prefere? Viajar ao mundo ou ter um filho? Você percebe? Então você começa a fazer comparações e você começa a funilar, né, o que realmente você tem valor para você. Percebe? É assim que você faz. Você, além de você se autoconhecer, né, você faz esse processo de autoconhecimento. Você pergunta o que você gostaria, o que você gosta, o que tem valor para você, o que agrega para você. Percebe? O que te faz levantar da cama, realmente? Fala assim, nossa, mas eu não aguento mais o meu emprego. Por quê? Você escolheu essa profissão por quê? Percebe? O que te brilhou nos olhos quando você falou assim, eu quero fazer essa profissão? O que te brilhou? Percebe? Você entender, você ter clareza, vamos repetir, né? A habilidade, uma das melhores habilidades que existe é a clareza. Você ter clareza, você ter o entendimento, a compreensão daquilo que realmente vale para você é fundamental para a ação. Percebe? E automaticamente, quando você consegue ter uma clareza e consegue ter uma ação direcionada, né? Porque você direciona essa ação, é aí que tá pegar a peça correta do quebra-cabeça, né? Vamos fechar o ciclo aqui, né? Pegar a peça correta do quebra-cabeça. Quando você consegue pegar a peça correta, você definitivamente você vai montando aos poucos e você nunca desiste. Olha aí, olha que interessante. Você nunca desiste, por quê? Porque você vai vendo
a forma, né, a figura aparecendo, se formando na sua vida, percebe? Você fala assim, nossa, ok, vamos supor, eu quero ser um engenheiro. Daí você vai lá e você, o primeiro passo é decisão, o segundo passo é ação para um concurso, e depois você vai para o trabalho, enfim, você vai dando forma, né, naquele seu quebra-cabeça, uma pecinha de cada vez. É assim que funciona, uma pecinha de cada vez, até quando de repente você encaixa a última peça, você fala, uau, olha só, olha o que eu conquistei. Percebe? E vai mudando, né? Os objetivos, os sonhos, enfim. Tem sonhos que são grandes, tem sonhos que demoram mais, né? Não tem nada de errado com isso, aliás, é ótimo, né? Só que percebe quando você vai enxergando cada pecinha no seu devido lugar, você não quer desistir, você não desiste, certo? Você não desiste, por quê? Porque você está vendo o resultado, você está vendo se formar, entende? E se você começar a pegar, olha só que interessante, se você começar a pegar as peças erradas e começar a tentar encaixar as peças erradas, é claro, você vai pensar em desistir o tempo todo, percebe? Por quê? Porque aquilo não faz sentido para você. E você talvez, inconscientemente saiba disso e ao mesmo tempo você fala, tá, então, eu vou desistir. Daí você vai tentando uma outra coisa e vai tentando uma outra coisa. Quem nunca tentou várias coisas? Né? Presente. Eu fiz várias coisas na vida. A gente vai, é tentativa e erro, né? Por quê? Porque nós fazemos tantas tentativas e erro. Por quê? Porque nós não paramos para nos analisar. Nós não paramos para avaliar o que realmente quem nós somos, o que realmente nós queremos e o que realmente importa para nós. Se nós fizéssemos isso, tudo seria muito mais fácil, muito mais fácil. Nós ganharíamos o quê? Velocidade, assertividade nos nossos resultados. Percebe? Eu sempre falo isso, mas é tão importante, é tão fundamental. Nós temos esse entendimento. Quando eu consegui enxergar isso, para mim fez assim, ó, aquele famoso clique, né? Eu costumo dizer que dá um clique, dá um estalo na nossa cabeça que você fala assim, nossa, agora eu entendi, né? Você percebe? Você fala, você pensa assim. Não sei se você já passou por isso, né? Mas sim, eu sinto isso. Falo assim, nossa, agora eu entendi por que é tão importante você parar para analisar, você ter clareza. Você ganha em velocidade, você ganha, por incrível que pareça, ganha tempo, você otimiza o seu tempo. Você usa de forma mais sábia, de forma mais madura o seu tempo, porque você aproveita, certo? Então, isso significa maturidade, né? Quando você faz a coisa certa, né? O sucesso, né? Eu já falei que é uma ação direcionada constante, né? Você fazer de forma constante. É simples, uma ação simples direcionada constante, simples assim. Então, basta você pegar a peça correta do seu quebra-cabeça. E para você pegar a peça correta do seu quebra-cabeça, para você montar, você precisa saber a figura primeiro. Sabendo a figura primeiro, fica tudo muito mais fácil. Por que você precisa saber a figura e montar certo? Por quê? Porque senão você vai passar a vida perdido, sem um direcionamento. Percebe? Simples assim. Agora, para poder fechar, por que fazer tudo isso? Por que isso é tão importante? Porque você está perdendo o seu tempo, Tati, falando sobre montar quebra-cabeça. Porque você vai passar a vida toda feito uma barata tonta ou um rato de laboratório sem um propósito maior. E eu não sei você, mas eu gosto muito de ter um propósito, de ter um motivo para poder levantar da cama, agir, agir. Eu acho que posso resumir assim, agir. Se eu não tiver um propósito maior, uma coisa que realmente me faz querer, né? Você fala assim, eu quero aquilo, eu vou buscar aquilo. Se eu não tiver isso, não tem motivo, né? É a mesma coisa, tá? Vamos pegar um avião? Vamos, vai para onde? Não importa. Se eu parar em Marrocos, se eu parar em Paris, se eu parar em Nova Zelândia, que diferença faz se eu não decidir? Se para mim isso não é importante, percebe? É mais ou menos assim.
Mais uma vez, não há nada de certo, nada de errado com isso. Tem muita gente, eu conheci muita gente que fala assim, deixa a vida me levar, né? Ok, tá tudo bem, não tem nada de errado, mas eu, particularmente, eu prefiro direcionar a minha vida. Eu prefiro buscar, ir, correr atrás dos meus objetivos e dos meus sonhos. Como fazer isso? Montar o meu quebra-cabeça. Simples assim, ok? E essa é a minha sugestão de hoje, ok, pessoal? E para terminar, eu sempre pergunto para vocês: e aí, o que, que vocês fizeram por vocês hoje? Qual foi o presente que você se deu hoje? Você leu mais? Você adquiriu um conhecimento a mais? Você deu um abraço gostoso na sua família, no seu filho, no seu pai, na sua mãe? Não sei. Você fez aquela ligação? Não sei. O que, que você fez por você hoje? Qualquer coisa que você conseguiu dar de agrado para o seu coração, para sua alma, para sua mente, seja lá o que for, para o seu corpo, né? Você fala assim, nossa, hoje eu não comi aquela sobremesa. Isso é um presente, percebe? E é importante nós contarmos cada vitória nossa. É importante. Por quê? Porque, mais uma vez, aquele senso de realização. Quanto mais você vai contando vitórias, melhor você se sente. Aumenta a sua autoestima, o seu poder de realização aumenta cada vez mais. E lógico, a sua motivação vai às alturas, você consegue motivação com isso, percebe? Então coloca no papel, coloca no áudio, não sei, crie um diário, é a minha sugestão. Crie um diário falando o que, que eu fiz por mim hoje, e aí, escreve lá, ok? Então, fica aí, ações para fazer, ações para realizar, para te ajudar a você seja uma pessoa melhor, ok? Hoje, amanhã e